Vou falar pro live aqui, né? O que me faz, sair de uma igreja, me desvincular de uma igreja e ir para outra. Vou ser curto grosso aqui para vocês. Falsos ensinamentos. Falsos ensinamentos. Se eu chego numa igreja e lá só prega seu dízimo e oferta 24 horas. 24 horas é Malaquias 3:10, tá entendendo? É citando outras passagens, como se a prioridade do evangelho fosse só o dízimo e a oferta. Isso não me faz ficar em uma igreja dessa. Isso não me faz. Por isso que eu saio fora, desvinculo. Eu posso fazer 5 anos, 2, 3, quanto for, eu saio fora. Evangelho não é formado em cima de dinheiro, já falei isso. Você faz parte de uma igreja desse tipo. Eu já fiz parte de igreja que até cultos para criança queriam cobrar. Olha o absurdo, culto para criança querer cobrar para fazer um culto, não acredito, em prol de criança querer cobrar para fazer o culto, nunca vi isso na minha vida, né? Eu já fiz parte de igreja que era um verdadeiro comércio dentro da igreja, certo? Aonde se vendia Bíblia no altar, aonde se vendia livro no altar, tá certo? Aonde se vendia roupa, né? Se comerciava roupa assim de lado assim da igreja, aonde campanhas e mais campanhas feitas só visando, ó, pegar o dinheiro, não é isso? Então eu não faço parte de uma igreja dessa. Se eu tiver que levar nome, de desviado por essas pessoas, porque assim, essas igrejas, elas não visam o lado espiritual das pessoas. Ela não se importa com as pessoas, tá certo? Elas não estão nem aí, elas olham para você como uma pessoa que elas podem lucrar em cima de você. Olha para você como um ponto lucrativo. Não olha para você para te ajudar, né, para se preocupar, né, com você não. Eles não estão lá para se preocupar com a sua vida espiritual, não, mas estão lá para se preocupar. Se você está dando dízimo, oferta, se você está empurrando dinheiro nas campanhas, né? Se você está toda hora contribuindo com a igreja, eu não concordo com isso. Eu concordo que se tem que contribuir sim com a obra de Deus, né? Inclusive esses dias, né, eu tenho sentido de contribuir com a igreja que eu faço parte hoje, é isso. Deus tem tocado no meu coração para eu contribuir, né? Jamais eu estou falando da igreja que eu estou hoje, fazendo parte. Estou falando de igrejas que lá atrás eu fiz parte, né? Porque infelizmente estão fazendo do evangelho comércio na cara de pau. Se fazem culto durante os 30 dias do mês, é 30 dias, né, atrás de pegar o dinheiro do povo. Jesus não deixou isso. Jesus não deixou esse tipo de evangelho. Quem quer vida fácil, ganhar dinheiro fácil em cima do evangelho, quem quer ganhar dinheiro fácil, vá trabalhar, que você ganha. Não existe negócio de ganhar dinheiro fácil, não. Deixa eu ver aqui o que foi comentar aqui. Écio Farias. Placa de igreja não importa, mas sair da igreja por qualquer coisa, vamos converter a nós mesmos. Congregar é importante, louvar e adoração a Deus está em primeiro quando vamos para a igreja. Verdade, verdade, Écio. Mas a questão não é nem se desviar, ninguém está falando sobre questão de se desviar, não. Sobre questão de não concordar com o evangelho comércio, o evangelho que Jesus repreendeu. Na época de Jesus repreendeu, certo? Que estavam fazendo a casa de Deus, né? A casa de comércio, e que Jesus chegou lá quebrando tudo. Você já sabe, né? Você sabe da Bíblia. Jesus disse: a casa de meu pai é casa de oração.
É isso que acontece hoje em dia. Muitas igrejas, não são todas não, mas muitas. Eu conheço assim. E quando eu me levantava para dizer qualquer coisinha, né? Quando eu me levantava para dizer que era errado, nossa, mas levantava-se calúnia contra mim, perseguição, não é isso? Olhava com o olho todo, mas a verdade a gente tem que dizer. Infelizmente a igreja virou um comércio descarado, mas ainda existe igreja verdadeira. Existe. Com certeza existe. Eu faço parte de um. Graças a Deus. Uma igreja que é uma bênção. A Universal por si mesma se destaca nisso. Não só Universal, né, mas outras igrejas que mudam somente o nome, mas que o propósito é o mesmo. Nossa, eu já fiz parte de uma igreja que eu não vou estar falando o nome dela aqui, uma igreja que eu já fiz parte, mas todo mundo sabe qual é que eu estou falando. Que o propósito dela só era arrecadar, né? Só era arrecadar. O pastor não estava nem aí. Um cara que leva o nome de pastor não estava nem aí, né, com a vida das pessoas. As pessoas podiam andar de todo jeito, né? Teve uma vez que eu presenciei ele dizendo para umas pessoas lá que nem crente eras. Nem crente eras é assim. Vocês podem ir para as festas de vocês, as bebedeiras de vocês, mas não deixem de ir para a igreja não, viu? Se leve de nós, né? Então que tipo de evangelho é esse? Eu já escutei isso de um pastor. Eu sei que você, o pastor dizendo, na hora do culto, eu sei que vocês gostam das farrinhas de vocês, das bebidas de vocês, mas não deixem de ir para a igreja. Então, é a mesma coisa dizer assim, ó. Vocês podem ver do jeito que vocês quiserem, mas não se esqueça de contribuir com a igreja não, porque a contribuição, hoje em dia com as igrejas, está ficando em primeiro lugar. Essa é a verdade. Infelizmente, meu amigo, está cada vez pior, né? E no meu caso, quando eu me levantei para falar que isso era errado, aí eu vi gente mudar comigo. Gente que me tratava com a maior besteira, irmão pra cá, irmão pra lá, pai do Senhor pra cá, pai do Senhor pra lá. E quando eu comecei a falar que eu não concordava com isso e aquilo dentro da igreja que eu via, aí pronto, aí azedou o mingau, é isso, aí azedou de vez. Aí vinha criar calúnia, criar historinha que não existe para me manchar. E eu, beleza, não vou ficar fazendo parte dessa igreja não. Não foi esse tipo de evangelho que eu aprendi não, tá certo? Não foi esse tipo de evangelho que eu aprendi. Um evangelho seco, um evangelho sem presença de Deus, um evangelho onde a gente não vê a agir de Deus em nada. A gente só vê o único propósito, arrecadar. É isso que a gente vê. E mais nada. Este Faria, meu irmão, pelo que eu vejo na TV Universal, só pede dinheiro dos fiéis em troca de milagres. Quem já viu isso? Hein, Écio? Já pensou se a moda pega, hein? Jesus vai curar uma pessoa. Se Jesus fosse curar uma pessoa e dissesse assim, eu curo, mas você tem que pagar. Heresia, meu amigo. É engano, eu já fiz parte dessas igrejas. Eu já fiz parte de Universal, do que você imaginar, eu já fiz parte. Eu já andei por algumas igrejas já, viu? Eu não vou estar falando o nome aqui não, mas eu já andei. E eu pude perceber de perto a malandragem delas. Pude perceber de perto o único foco dela. Ó, o que era o foco delas, ó. Só esse, mais nada. E pior que as vidas vão para a igreja e ficam sendo controladas por esse sistema. É isso. Por esse sistema. Eles ficam sendo controlados e fazendo o que esses falsos profetas eles pedem para fazer. Eu nunca vi em canto na Bíblia dizer que Jesus pediu dinheiro para pregar o evangelho. Eu nunca vi em canto na Bíblia dizer que Jesus pediu dinheiro para curar alguém, para fazer um milagre na vida de alguém. É isso. Ou em troca de alguma coisa. Certo? É fácil identificar um falso profeta nessas horas. A gente compara logo.
compara logo com as histórias bíblicas, compara logo no jeito de Jesus, que Jesus agia, e você percebe logo que a pessoa é um falso profeta, não passa de um falso profeta. Se nós for olhar os erros dos outros, nós não fica em nenhuma. Verdade. Mas Vilar Alves, eu acho que você não entendeu o que eu estou dizendo aqui, né? Eu acho que você deve ter chegado atrasado. Não é a questão de olhar o erro dos outros, é a questão de ver que a igreja não prioriza a vida espiritual de cada um, que a igreja não tem amor pelas almas, tem amor e prioriza, escancara isso, é isso, de goela abaixo nas pessoas, prega somente em cima do dinheiro. É Malaquias 3:10. Eu estou até com a Bíblia aqui da Universal, o tempo que eu fazia parte da Universal aqui, ó. O tempo que eu fazia parte da Igreja Universal. Ganhei essa Bíblia aqui lá. Malaquias 3:10, né? Só prega em cima disso. Começa. Olha o jeito que eles pregam. Olha o jeito. Começa bem direitinho, uma pregação bem bonita e tudo mais. Aí quando é com um pedaço, aí entra Malaquias 3:10. Sempre, as pregações dessa igreja sempre entra em Malaquias 3:10. Sempre, é sempre. Tá certo? É sempre. Eu já participei dessas igrejas, né, aonde uma simples oração, que a gente não cobra para fazer uma oração. E uma oração, a pessoa disse que fazia oração, e quem pudesse, desse uma oferta. Abriu mais a Bíblia assim, ó. Quem puder, bota uma oferta aqui, ó. Quem puder aqui, que eu vou estar orando. Não existe isso, pessoal. E detalhe, não era nem uma igreja, era um ponto de oração. Deixa eu ver aqui os comentários. Congregar é importante, louvar e adorar a Deus está em primeiro. Pequeno Bula, Écio Faria, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui os comentários, pessoal. Deixa eu ver aqui, tenham paciência que eu vou responder. Écio, Jesus não pedia dinheiro em troca de nada. Jesus fez milagres para mostrar que ele é o Todo-Poderoso, Filho de Deus. Verdade. Concordo. Os irmãos aí de Moçambique, né? Aí, Pequeno Bula colocou: eu sou a da África, Moçambique. Eu recebo muita gente aqui de Moçambique. Não sei como tem gente que oferta 1.000 e tantos reais para simplesmente emoção tomar de conta. Rapaz, já que você falou sobre isso aí, tu tá vendo que eu tô gravando, não? Já que tu falou sobre isso aí, viu, velho? Écio, o que você acha daquelas pregadoras que cobram 3.000, mais de 3.000 para pregar o evangelho? Tem uma que se titula aqui nas redes sociais até como pastora. Nunca vi mulher pastora. Tem uma conhecida, uma que usa um óculos grande assim, que cobra 3.000. Luana Lu, Adriano, olhe sempre para Cristo, até porque o Senhor não quer saber de placa, quer saber de placa de igreja. Não, Ele quer o nosso coração puro e sincero. Verdade. Ele quer também, Luana, que a gente faça a vontade dele. Porque não adianta estar socado dentro da igreja e não entender a vontade de Deus, não fazer a vontade de Deus, né? E andar com heresia e engano, enganando o povo, fazendo da igreja o comércio, enganando as vidas e lucrando em cima do evangelho. Jesus também não se agrada disso. Não adianta estar em uma igreja dessa,
sabendo que lá não é o lugar da gente estar, né? E sabendo que igrejas assim não muda. A emoção toma de conta, meu irmão. Essas pessoas vão pela emoção do momento. E eu falei aqui de pregadores e cantores gospel. Quanto não se paga para um cantor gospel? Quanto não se paga para um cantor gospel? Né? E cantar. Eu particularmente não gosto. Eu particularmente não gosto desse meio gospel. Não concordo com esse meio gospel. Por que eu não concordo com esse meio gospel? Porque eu acho que a adoração a Deus, ela não tem que ser cobrada. A pessoa chama um cantor, aí paga não sei quantos mil o cantor tá lá se apresentando, porque para mim é uma apresentação, não é uma adoração verdadeira ali. O cara tá lucrando em cima do evangelho, não é adoração verdadeira. Eu não concordo com isso, eu não concordo, aliás, com muita coisa. Eu não concordo. Luana comentou aqui, justo. Apoio, você nessa parte está correto. Olha, Luana, eu fazia parte de uma igreja que eu me desvinculei dela, justamente por eu ver as coisas erradas nela, por eu me posicionar, tá certo? E por criar inimizades, porque quando a gente se posiciona para falar a verdade diante de uma igreja, a gente é crucificado, né? As pessoas, elas se enfurecem, elas se iram, elas começam a perseguir mesmo a pessoa. Você pode estar com a razão hoje em dia, mas se você se levanta contra o ministério, contra a igreja, para dizer que algo é errado, né? Então, até calúnia levantaram pra gente, né? Já vinham olhando torto por a gente se posicionar. E eu me posiciono mesmo, certo? Eu não engulo tudo de goela abaixo não, pessoal. Eu vou para uma igreja, eu analiso a palavra de Deus, analiso os ensinamentos de Deus, analiso o ensinamento que eu já tive quando eu participei de outras igrejas, os verdadeiros ensinamentos, né? Do verdadeiro servo de Deus. Eu comparo, quando eu vou para uma igreja dessa, eu comparo, eu vejo que lá eles não obedecem. Lá a prioridade é só enriquecer em cima do evangelho, é só fazer do evangelho um comércio. Por isso que eu me desvinculo. Aí leva o nome de desviado, de rebelde. Só que eu não estou nem aí. Estou firme, graças a Deus. Né? Fazendo parte de um ministério agora, de uma igreja agora em Itaperuá, a qual eu vejo que honra a palavra de Deus. Que honra o Evangelho. Né? Que obedece o que o Evangelho pede. Então, estou satisfeito, estou tranquilo em relação a isso. Essa parte eu entendo, meu irmão, mas não acho errado, pelo menos o cantor pedir uma ajuda a quem dirige a igreja. A questão da gasolina, isso eu acho certo. É verdade. Olha, ajudar é uma coisa, tá certo? Ajudar é uma coisa. Agora, pregadores que cobram de 3 mil para cima. Você viu o caso daquele profeta, o Miguel, né? Que ele, em um podcast, disse na cara de pau, disse assim, o que é que tem a ver? Se eu quiser cobrar 10 mil para ir pregar o evangelho, e se as pessoas quiserem me pagar, o que é que tem a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Jesus não cobrou. Tá certo? Jesus não cobrou. Jesus não mostrou para a gente um evangelho formado em cima do dinheiro, não. Ou enriquecer em cima do nome de Jesus, não. Tem muito a ver. Eu fico olhando esses falsos profetas, cara. Eu fico olhando, eu fico com nojo deles. Porque na cara de pau, né? Agora são intitulados como profetas dessa geração, né? Só andam em roupa de marca, só andam em carro de marca, as agendas cheias, né? As igrejas pagando um absurdo para trazer cantor, para trazer pregador, né? Um evangelho, né, de prosperidade para eles, porque para quem
faz parte da igreja não tem essa prosperidade. Não que a pessoa ser próspero seja errado. Mas assim, enriquecer em cima do evangelho, não acho isso correto. Eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Do suor do nosso rosto, a gente tem que comer, né? Do nosso trabalhozinho, a gente tem que comer. Mas em cima do evangelho, a gente lucrar. Quando o próprio Jesus veio ao mundo e não ensinou isso. Onde o próprio Jesus teve uma vida de missionário. É isso. Nem igreja Jesus tinha. Certo? Nem igreja Jesus tinha, pessoal. Teve uma vida de missionário, pregando o evangelho onde ele chegava. Aí o moçambicano está dizendo, estou muito feliz por a palavra de Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui mais comentários. Espera aí, Lucas, por favor. Deixa eu ver mais comentários. Espera aí, que celular meu, ele tem hora que ele... Mas pedi tantos mil para louvar, só 2 hinos, mas cantor de nome pede mesmo. Peraí, Lucas. Pessoal, tá meio difícil aqui de eu ver os comentários, viu? Tá meio difícil aqui de ver. Pessoal, eu não concordo, pessoal. Eu não concordo, tá certo? Eu não concordo. Para. Eu não concordo. Deixa brincadeira, Lucas. Eu tô gravando a live. Eu não concordo. Tá certo? Eu não concordo porque além das igrejas fazer da igreja o verdadeiro comércio, não é isso? Elas fazem das pessoas artistas, onde coloca cantor tal, pregador tal, né? Eu já participei de igrejas aonde eu vi cantoras vir cantar de fora, de outros ministérios, é isso, e recebeu o envelope gordo do pastor, o pastor assim. E eu cheguei até a ver o pastor, ele contando até as notas, né? Olha se estava certo lá, e dando aquele envelope gordo depois que a cantora cantou. Meus amigos, eu vou ser sincero para vocês, eu não apoio isso não, tá certo? Eu apoio a valorização dos servos de Deus que faz parte da igreja. Eu não concordo não. Eu não concordo não. Será que é necessário um pastor de uma igreja trazer gente de fora, lá do meio do mundo, para pregar o evangelho? Trazer gente lá de longe, mas muito longe, para adorar? Será que na igreja dele não tem não? Às vezes tem um irmãozinho lá sedento, rapaz. Sedento, cheio do poder de Deus para dar uma palavra, querendo dar uma palavra, não tem uma oportunidade. Às vezes tem uma irmãzinha sedenta para louvar o hino, sentindo de louvar o hino da parte de Deus. E se louvar, o fogo desce. Não, vamos chamar fulano. Vamos chamar fulano lá do outra cidade para poder vir. Eu não concordo com essa parte. Tá certo? Eu entendi o que o irmão quis dizer aí, a questão de ajudar, de dar uma ajuda para gasolina, essas coisas assim e tal. Se tiver alguma dificuldade. Isso aí eu concordo. Tipo assim, a pessoa é de outra cidade, aí vai, o pastor quer contribuir, quer dar uma gasolina, quer dar uma ajuda, né, para se alimentar. Eu concordo com isso aí sim. Tá certo? Mas hoje nós vivemos um evangelho dessa forma, pessoal. Nós vivemos um evangelho dessa forma. Quando eu me desvinculo de uma igreja, é porque eu não concordo com o que eu vejo lá. Eu não concordo com o comércio. Eu não concordo com a doutrina que a igreja impõe. Eu sei que eu não tenho que concordar com nada. Mas eu sei o que é certo e o que é errado. Sou conhecedor da palavra de Deus. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é heresia. E eu sei o que é obedecer a palavra de Deus. E andar nela. Irmão Adriano Alves, concordo com você. Tenho esse mesmo pensamento. Gente, vocês querem que eu fale a verdade para vocês aqui? Sabe por que as igrejas não é cheia? É porque
estão cada vez mais esse tipo de evangelho, né? Estão cada vez mais defendendo esse tipo de evangelho nas igrejas. Agora, está chegando esse tipo de evangelho até em igrejas. Está chegando esse tipo de evangelho até em igrejas que não chegavam. Igrejas como Assembleia de Deus, é isso, que antes não tinha esse tipo de coisa, e hoje em dia tem também. Era a única igreja que eu dizia assim, as assembleias, mas não são todas, tá? Não são todas, mas tem igrejas Assembleia de Deus com escândalo, como tem também outras igrejas também com escândalo, né? O escândalo, ele, na verdade, ele é inevitável, é isso, é inevitável de acontecer. Mas escândalo... Você não tá vendo que eu tô gravando, não? Mas escândalos, por causa que tem líderes gananciosos, lobos devoradores. Esses lobos devoradores dizem assim: se o povo não der o dízimo, a oferta e honrar na campanha, honrar com tudo que tem, meu amigo, tô falando igual o pessoal da Universal. Se não honrar com tudo que você tem, Deus não vai te abençoar. Isso é conversa, meu irmão. Se eu tiver numa igreja dessa, eu digo, deixa de ser mentiroso, cara. O que foi? Eu chegar numa igreja dessa, a qual eu vou contar aqui pra vocês. Eu participava de uma igreja dessa antes de eu estar na igreja que eu estou hoje. E uma vez Deus me deu uma visão repreendendo. Você vai ficar zoando aí, vai? Vai ficar zoando? Ou zoa em português? Como eu estava dizendo aqui para vocês, pessoal. Uma vez eu estava fazendo parte de uma igreja dessa. É isso. E um belo dia eu estava em casa e Deus me deu uma visão. Eu na hora do culto, eles pedindo o dízimo e a oferta lá, hora campanha, não sei o que era. Dízimo e a oferta não é errada.